Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à reunião do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026, rogando ao Pai Maior, a Jesus, ao mentor espiritual da casa, Abel Sebastião de Almeida e toda a sua equipe, que tenhamos uma noite de muita paz, harmonia, reflexão pelo estudo que vai ser feito, mas principalmente uma noite de muito amparo a todos nós encarnados e aos desencarnados que já estão presentes em nossa casa. O ambiente já foi preparado antecipadamente pela espiritualidade, pela equipe espiritual da casa. Agora temos que fazer a nossa parte, nós encarnados, serenando os nossos pensamentos e corações. E para isso nós vamos fazer uma leitura de uma mensagem, e como hoje é dia de estudo sobre a mediunidade, vamos ler uma mensagem do livro Seara dos Médiuns, psicografia do nosso querido Chico Xavier, e ditado pelo Espírito Emmanuel. O título é Na Mediunidade, e essa mensagem foi ditada na reunião pública de 12 de fevereiro de 1960. E ela faz referência a uma questão 226 no Livro dos Médiuns. Emmanuel nos diz: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. O lavrador tem a enxada. Entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte à sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder, contudo, através dele, se irresponsável, estimula a desordem. Se desonesto, incentiva a pilhagem. Se consciente e abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência. Todavia, com eles, se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, estende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio a virtude. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bens que espalhem. Assim também na mediunidade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Eu chamo a atenção para esse final, que muitas vezes nós nos sentimos, às vezes,
impotentes, incompetentes ou inseguros na condução ou na realização das nossas capacidades mediúnicas, mas pelo que a gente observa aqui, que o Emmanuel nos diz, apesar de sermos, digamos, desajustados, imperfeitos, temos condições de fazer e cumprir com essa tarefa, minimamente, ainda que seja com as dificuldades que temos, fazendo o bem aos outros, né? Bem, meus irmãos, dando continuidade ao estudo da obra Recordações da Mediunidade, nosso irmão Antônio Caetano nos falará sobre o capítulo 2, que trata da faculdade nativa. Vamos observar com a máxima atenção. Olá, amigos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio da TV Abel, que a luz, a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Vamos dar continuidade ao estudo do livro, do nosso mais recente livro de estudos, Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, e hoje nós vamos examinar o capítulo 2, Faculdade Nativa, onde a Ivone ela narra, né, como tudo começou, né, no seu mediunato, e o fato de aos 29 dias de idade ela já ter, né, a sua primeira experiência. Foi um fenômeno de catalepsia, já ali sendo um indicativo, né, das ocorrências que iriam haver com essa médium. A dona Ivone, né, os nossos amigos aí já falaram, né, sobre a sua história, os livros, enfim. Mas é uma escritora fantástica, né? Em um dos livros dela, que é Memórias de um Suicida, eu gosto muito desse livro. Esse livro ele é muito interessante. Tem algumas pessoas que têm um certo receio de lê-lo, né? Eu já escutei no próprio meio espírita, pessoas falando que tem certo receio, acham a leitura pesada. E, enfim, eu sou muito curioso, né? Eu li e não vi, assim, nada de pesado. Eu vi uma história de redenção. Eu consegui ver ali a misericórdia divina, né? O perdão para as nossas faltas, os nossos erros, e o consolo da gente poder recomeçar. É um consolo maior ainda saber que um espírito da envergadura de Maria de Nazaré está à frente de um socorro maravilhoso no plano espiritual dedicado aos suicidas. Então, um livro fantástico, né, para a nossa leitura, que é um livro de vanguarda, né, assim como foi Nosso Lar, né, que descortinou, né, o dia a dia de uma colônia espiritual. A dona Ivone aí mostra, né, o dia a dia de um suicida no plano espiritual, o seu socorro numa colônia, né, a colônia no Hospital Escola Maria de Nazaré, e a redenção desses espíritos podendo retornar, né, através da reencarnação, aos trabalhos aqui na Terra de evolução, onde eles vão resgatar aí as faltas. A dona Ivone, ela já teria cometido suicídio, né, numa encarnação anterior. Então, essa mediunidade dela, ela pôde usar justamente para o resgate, né, dessa falta cometida. E é muito interessante, né, nós entendermos esse viés da mediunidade, né? É um dom, né, que ele serve de ferramenta de aperfeiçoamento e de resgate também para todos nós. Todos nós, claro, temos aí um grau de mediunidade, todo mundo tem. Uns
mais ostensivos, né, com determinadas tarefas agendadas. Então a gente tem que prestar muita atenção nesse ponto. Né? Nós não fomos brindados, né, aqueles que têm, né, assim, a minha mediunidade, como dizem aí, a mediunidade, sou um médium de parede, né, tem nada ostensivo, né, e a não ser assim, algumas intuições, alguns sonhos, mas a gente colabora, a gente sempre pode colaborar dentro do Espiritismo com tarefas que possam ajudar, né, na divulgação, no auxílio. E os nossos irmãos que têm essa mediunidade, nós temos que ter um olhar muito carinhoso para com eles, mas não um carinho de idolatria, mas um carinho de que eles estão ali, eles têm uma missão, né? Eles têm uma ferramenta muito, muito poderosa que pode muito auxiliá-los, né, na sua encarnação atual, mas nós temos que ter o cuidado, né, de ajudá-los, né, para que eles possam realmente cumprir esse mandato mediúnico com segurança, né, enfim, seguindo sempre os preceitos evangélicos e seguindo os bons exemplos, como o caso, né, da Dona Ivone, do Chico, do Divaldo. Enfim, é uma responsabilidade, né, muito grande. Mas, enfim, vamos então ao capítulo 2, Faculdade Nativa. Todos a choravam e se feriam de pena. Jesus, porém, lhes disse: não choreis, que a menina não está morta, mas dorme. Então, Jesus, tomando-lhe a mão, disse em alta voz: Talita cume, menina, desperta. Então a sua alma tornou ao corpo e ela se levantou logo, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Essa citação está em Mateus, Marcos e em Lucas. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. E aí nós temos a questão 423 do Livro dos Espíritos. Em um livro de memórias que nossos dirigentes espirituais nos aconselharam a escrever, existem as seguintes páginas que dali extraímos para o presente volume, oferecendo-as à meditação do leitor, pois jamais devemos desprezar fatos autênticos que atestem a verdade espírita. Escrevemo-las num grande desabafo, pois tantos foram os fatos espíritas que desde a infância rodearam a nossa vida, que, em verdade, nossa consciência se acusaria se os retivéssemos somente para deleite das nossas recordações. Eis as aludidas páginas. Creio que nasci médium, já desenvolvido, pois jamais me dei ao trabalho de procurar desenvolver faculdades medianímicas. Algumas faculdades se apresentaram ainda em minha primeira infância: a vidência, a audição e o próprio desdobramento em corpo astral como curioso fenômeno da morte aparente. Creio mesmo, e o leitor ajuizará, que o primeiro grande fenômeno mediúnico ocorrido comigo se verificou quando eu estava apenas 29 dias de existência. Tendo vindo ao mundo na noite de Natal, de 24 de dezembro, a 23 de janeiro, durante um súbito acesso de tosse, em que sobreveio sufocação, fiquei como morta. Tudo indica que, em existência pretérita, eu morrera afogada por suicídio. E aquela sufocação no primeiro mês do meu nascimento nada mais seria que um dos muitos complexos que acompanham o espírito do suicida, mesmo quando reencarnado, reminiscências mentais
e vibratórias que o traumatizam por períodos longos comumente. Durante 6 horas consecutivas, permaneci com rigidez cadavérica. O corpo arroxeado, a fisionomia abatida e macilenta do cadáver, os olhos aprofundados, o nariz afilado, a boca cerrada e o queixo endurecido, enregelada, sem respiração e sem pulso. O único médico da localidade, pequena cidade no sul do estado do Rio de Janeiro, hoje denominada Rio das Flores, mas então era chamada Santa Teresa de Valença, o único médico e farmacêutico, examinando-me, constataram a morte súbita por sufocação, a falta de outra causa-mortes mais lógica. A certidão de óbito foi, portanto, legalmente passada. Minha avó e minhas tias trataram de me amortalhar para o sepultamento, à tarde, pois o óbito ocorrera pela manhã bem cedo. Eu era recém-chegada na família e, por isso, ao que parece, minha morte não abalava o sentimento de ninguém, pois, havendo ao todo 28 pessoas na residência rural de minha avó materna, onde nasci, porquanto a família se havia reunido para as comemorações do Natal e do Ano Novo, ninguém demonstrava pesar pelo acontecimento, muito ao contrário do que se passara na residência do fariseu Jairo, há quase 2000 anos. Então, quer dizer, ela tem idade, né, bebezinho, as pessoas não deram, né, seus parentes não deram, porque não tinham convívio com ela, né, não tinham aquele desespero, aquele afeto, aquele carinho que os parentes lá, né, da filha do Jairo. Vestiram-me então de branco e azul, como o menino Jesus, com rendinhas prateadas na túnica de cetim, faixas e estrelinhas, e me engrinaldaram a fronte com uma coroa de rosinhas brancas. Chovia torrencialmente e esfriara o tempo, numa localidade própria para o veraneio, como é a minha cidade natal. A essa mortuária, uma mesinha com toalhas rendadas, com as velas e o crucifixo tradicional, encontrava-se à minha espera, solenemente preparada na sala de visitas. Antigamente era muito comum, não era como hoje, né, que você tem um falecido em casa, e ele é levado primeiramente ao necrotério, e lá ele recebe o óbito, e daí vai para o sepultamento, né? Antigamente era nas casas mesmo, muitas pessoas, se fossem em local rural, nem cemitério tinha, elas eram enterradas na própria propriedade. E enfim, todo aquele ritual era feito, né, em casa. Era muito comum. Nem minha mãe chorava, mas esta não chorava porque não acreditava na minha morte. Opunha-se terminantemente que me expusessem na sala e encomendassem um caixão mortuário. A fim de não excitá-la, deixaram-me no berço mesmo, mas encomendaram o caixãozinho, todo branco, bordado de estrelinhas e franjas douradas. Minha mãe, então, quando havia já 6 horas que eu me encontrava naquele estado insólito, conservando-se ainda católica romana por aquele tempo, e vendo que se aproximava a hora do enterro, retirou-se para um aposento solitário da casa, fechou-se nele, acompanhou-se de um quadro com estampa representando Maria, mãe de Jesus, e com uma vela acesa prostou-se de joelhos ali sozinha e fez a invocação seguinte, concentrando-se em preces durante 1 hora. Tem coisas que só realmente uma mãe, né, o amor de uma mãe pode fazer. Então a fé dessa mãe, o amor era tanto que ela, ao invés de ou entregar-se ao desespero ou, enfim, jogar a toalha, ela sentia que a sua filha não estava morta e foi pedir a intercessão de Maria de Nazaré.
E é essa prece, e aí nós vamos ver também a importância da prece, né, a força que a prece tem. Mais um testemunho, né, da Ivone. Maria Santíssima, Santa Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vós que também fostes mãe e passastes pelas aflições de ver padecer e morrer o vosso Filho sob os pecados dos homens, ouvi o apelo da minha angústia e atendei-o. Senhora, pelo amor do vosso Filho, se minha filha estiver realmente morta, podereis levá-la de retorno a Deus, porque eu me resignarei à inevitável lei da morte. Mas, se como creio ela estiver viva, apenas sofrendo um distúrbio cuja causa ignoramos, rogo a vossa intervenção junto a Deus Pai, para que ela torne a si, a fim de que não seja sepultada viva. E como prova do meu reconhecimento por essa caridade que me fareis, eu vou-la entregarei para sempre. Renunciarei aos meus direitos sobre ela a partir deste momento. Ela é vossa, eu vou-lo entrego, e seja qual for o destino que a esperar, uma vez retorne à vida, estarei serena e confiante, porque será previsto pela vossa proteção. Muitas vezes, durante a minha infância, minha mãe narrava-me esse episódio da nossa vida, por entre sorrisos de satisfação, repetindo 100 vezes a prece que aí fica, por ela inventada no momento, acrescentando-a do Pai Nosso e da Ave Maria. E, igualmente entre sorrisos, era que eu a ouvia dizer, tornando-me então muito eufórica por isso mesmo. Eu nada mais tenho com você, você pertence a Maria de Jesus. Era muito comum, né, essas promessas de entregar, né, diante de um mal, você entrega a Maria. Então muito antigamente, aquela pessoa iria se tornar freira, né? Mas já aí por essa época, a mãe dela acho que entregou para a mãe de Jesus, mas assim, ó, Maria, você faz com ela o que você quiser, ela não pertence mais a mim, né? Como mãe mesmo, né? Enfim, mas tem um fato curioso que aconteceu comigo, que estávamos na praia, eu e mais 2 primos, o mais velho se afogou, e nós fomos procurar socorro, o mais novo em desespero, fez uma promessa, me incluiu, né? Nessa promessa me fez repetir também com ele, que se esse meu primo se salvasse, ele, o afogado, se tornaria padre, né? Enfim, ele se salvou, né? Foi considerado até um milagre, porque ele ficou 15 minutos, né? Segundo dizem, morto clinicamente, né? Mas foi revivido graças a um salva-vida, né? que não desistiu. E, enfim, depois que ele soube dessa história, ficou bem riu, mas falou, não, vocês que paguem. Eu não tenho nada com isso, não fui eu que fiz a promessa. E ficou essa discussão durante um bom tempo, até que nos tornássemos adultos e hoje lembramos só a título de brincadeira. Continuando. Entre mentes, ao se retirar do aposento, onde se dera a comunhão com o alto, minha mãe abeirou-se do meu insignificante fardo carnal que continuava imerso em catalepsia e tocou-o carinhosamente com as mãos repetidas vezes, como se transmitisse energias novas através de um passe. Com certeza ela foi intuída a isso, né? Com certeza realmente ela estava liberando ali os fluidos, né, necessários a esse despertamento, e esses fluidos, claro, foram dinamizados, vamos assim dizer, foram potencializados pela espiritualidade amiga. Então, um grito estridente, como de susto, de angústia, acompanhado de choro inconsolável, de criança, surpreendeu as pessoas presentes. Minha mãe, provável veículo dos favores caritativos de Maria de Nazaré, levantou-me do berço e despiu-me a mortalha, verificando que a grinalda de rosinhas me ferira a cabeça. As velas que deveriam alumiar o meu cadáver foram retiradas e apagadas. A essa foi destituída das solenes toalhas rendadas,
o crucifixo retornou ao oratório de minha avó e a casa funerária recebera de volta um caixão de anjinho, porque eu revivera para os testemunhos que de direito fossem por mim provados, como espírito revel que fora do passado e revivera sobre o doce influxo maternal de Maria, Mãe de Jesus. Recordando agora nessas páginas esse patético episódio de minha presente existência, a mim narrado tantas vezes pelos meus familiares, nele prefiro compreender também um símbolo, a par do fenômeno psíquico. Ingressando na vida terrena para uma encarnação expiatória, eu deveria, com efeito, morrer para mim mesma, renunciando ao mundo e às suas atrações para ressuscitar o meu espírito morto no pecado, através do respeito às leis de Deus e do cumprimento do dever, outrora vilipendiado pelo meu livre-arbítrio. Então, ela entendeu isso como um símbolo, né? Ela havia morrido, né, nesse episódio aí de catalepsia, renunciando, né, aos prazeres mundanos, vamos assim dizer, onde ela, na encarnação anterior, havia tropeçado. Não obstante, que seria o fato acima exposto, senão a faculdade que comigo viera de outras etapas antigas, o próprio fenômeno mediúnico que ocorre ainda hoje, quando, às vezes, espontaneamente, advém transes idênticos ao acima narrado, enquanto em espírito eu me vejo acompanhando os instrutores espirituais para com eles socorrer sofredores da terra e do espaço, ou assistir, sob seus influxos vibratórios mentais, aos dramas do mundo invisível que mais tarde são descritos em romances ou historietas. Então, a nossa irmãzinha, a mediunidade da Dona Ivone, ela ficava em transe, né, com muita facilidade, e nesse transe ela escrevia, psicografava, dava receitas, contava, narrava fatos que estavam acontecendo, e essa é uma característica da mediunidade dela, né? Tem também um americano, né, o Edgar Cayce, que também ele tinha esse tipo de mediunidade, né? Ele entrava em transe e também recebia ajuda espiritual, curas, tem uma cura, enfim, um tratamento até controverso, né? Mas era da tuberculose, um fato curioso, né? Que ele, a receita era ferver conhaque de maçã num barril de carvalho queimado por dentro e a pessoa inalar aqueles vapores do conhaque para cura da tuberculose. Enfim, a ciência não consegue comprovar, né, se isso tem efeito ou não, se é um efeito placebo, mas muitas pessoas se curaram. Na época não havia tratamento, né, médico para isso, e muitas pessoas disseram que se curaram, né, através dessa receita aí do Cayce. E várias coisas, ele previa, né, o futuro. Ele é tido como profeta adormecido, porque nesses transes é que ele fazia aí suas profecias, enfim, tem uma série de profecias dele que se concretizaram, outras não. Mas é uma curiosidade, né, a mais, esse médium americano, né, morreu, acho que foi em 45, aos 67 anos, 1945, e tinha, né, uma mediunidade parecida com a Dona Ivone Pereira, embora, né, assim, ele dentro do espiritismo, né, o Edgar Cayce, ele não pode ser considerado como um autor espírita, ele foi um espiritualista, né? Bom, continuando, aos 4 anos de idade, já eu me comunicava com espíritos desencarnados, através da visão e da audição. Via-os e falava com eles. Eu os supunha seres humanos, uma vez que os percebia com essa aparência e me pareciam todos muito concretos, trajados como quaisquer homens e mulheres.
Ao meu entender, de então, eram pessoas da família, e por isso talvez jamais me surpreendi com a presença deles. Uma dessas personagens era-me particularmente afeiçoada. Eu a reconhecia como pai e a proclamava como tal a todos os de casa com naturalidade, julgando-a realmente meu pai e amando-a profundamente. Mais tarde, esse espírito tornou-se meu assistente ostensivo, auxiliando-me poderosamente à vitória nas provações e tornando-se orientador dos trabalhos por mim realizados como espírito e médium. Tratava-se do espírito Charles, já conhecido do leitor através de 2 obras por ele ditadas à minha psicografia, Amor e Ódio e Nas Voragens do Pecado. Mas uma outra coisa interessante para a nossa análise é a importância do Consolador Prometido nas nossas vidas, porque se o que ocorreu com a Ivone se fosse em outra época, que não tivesse já a divulgação do espiritismo, desses fatos espíritas, ela seria considerada uma louca, né? Vendo, conversando, assim como o Chico, assim como o Divaldo, como tantos outros, né? E eu fico imaginando o número, né, de médiuns que foram considerados loucos na Idade Média, ou foram, de repente, conduzidos a hospícios e, enfim, a tratamentos. Bom, enfim, ainda bem, né, que temos hoje em dia o Consolador Prometido. Durante a minha primeira infância, esse espírito falava-me muitas vezes, usando de autoridade e energia, assim como a entidade Roberto, também entrevista pelo leitor nos volumes Dramas da Obsessão, de Adolfo Bezerra de Menezes, e Memórias de um Suicida, como sendo o médico espanhol Roberto de Canalejas, e que teria existido na Espanha pelos meados do século XIX. Lembro-me ainda de que muitas vezes, sentada no soalho a brincar com as bonecas, eu via Roberto numa cadeira que invariavelmente era posta no mesmo local. Ele curvava-se, apoiava os cotovelos nos joelhos e sustentava o rosto com as mãos numa atitude muito humana. E assim, tristemente, pois era um espírito triste. Me falava com doçura e eu respondia. Não sei se tais conversações seriam telepáticas ou verbais. Sei apenas que eram reais, mas não pude conservar lembranças do assunto de que tratavam. Aliás, tudo me parecia comum, natural, e como criança que era, certamente não poderia haver preocupação de reter na lembrança o assunto daquelas conversações. Essa entidade era por mim distinguida muito perfeitamente, trajada como os homens do século XIX, mostrando olhos grandes e vivos, muito profundos, cabelos fartos e altos na frente, pequena barba circulando o rosto e terminando suavemente em ponta, no queixo e bigodes relativos espessos. Dir-se-ia a pessoa doente, pois trazia faces encovadas e feições abatidas, e mãos descarnadas e muito brancas. Era esse o espírito companheiro de minhas existências passadas, a quem poderosos laços espirituais me ligam, a quem muito feri em idades pretéritas e por quem me submeti às duras provações que me afligiram neste mundo, na esperança de reaver o perdão da lei de Deus pelo mal outrora praticado contra ele próprio. No livro Memórias de um Suicida tem uma passagem em que o Roberto ele visita, né, a Ivone, mas ela tem medo, né, dele, enfim. Ela em tenra idade ainda, ele consegue encontrá-la, localizá-la, mas ela, percebendo, né, a aproximação dele, ela tem um pavor, ela tinha certo pavor. Por quê? Né? Eles tinham sido marido e mulher numa encarnação passada, e ela tinha feito, enfim, ela tinha sido adúltera, ele morreu tuberculoso, uma filha, né, também, e ela aprontou, né, a dona Ivone, e terminando por suicidar-se. Então, o Roberto era a ligação, né, ela sentia aquela ligação com o pretérito culpado dela, e ela sentia medo, sentia receio.
né? Mas com o tempo ele conseguiu, né, aproximar-se dela para poder auxiliá-la também nessa redenção, no caminho da redenção. A grande verdade é que nós nunca estamos sozinhos, né? A misericórdia divina permite, né, que sejamos acompanhados aí por espíritos amigos, né, na nossa caminhada aí, para a nossa própria redenção. Então, tenhamos sempre fé, que nunca estamos sós. Foi somente aos 8 anos de idade que se repetiu o fenômeno de desprendimento parcial, a que chamamos morte aparente, o qual, no entanto, sempre espontâneo, dos 16 anos em diante se tornou, por assim dizer, comum em minha vida, iniciando-se então a série de exposições espirituais que deram em resultado as obras literárias por mim recebidas do além, através da psicografia auxiliada pela visão espiritual superior. Repetindo-se, porém, o fenômeno, aos meus 8 anos de idade, recebi através dele, em quadros parabólicos descritos com a mesma técnica usada para a literatura mediúnica, o primeiro aviso para me dedicar à doutrina do Senhor e do que seria a minha vida de provações, sendo essa exposição produzida singelamente à altura de uma compreensão infantil. Quem conhecer a vida da célebre heroína francesa Joana d'Arc e atentar em certos detalhes que circundaram a sua mediunidade, compreenderá facilmente que as entidades espirituais que se comunicavam com ela e às quais ela atribuía os nomes dos santos por elas venerados, cujas imagens existiam na igreja de Dom Remy, sua terra natal, facilmente compreenderá também o que exporei em seguida, pois o fenômeno espírita jamais será isolado ou será particular a uma única pessoa, porque a técnica para produzi-la é idêntica em toda parte e em todas as idades, referência feita aos operadores espirituais. Joana foi criada desde o berço amando aquela igreja e as imagens nela expostas com a denominação de Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel. E por que raciocinasse que realmente as imagens retratavam aquelas almas eleitas que ela acreditava desfrutando a bem-aventurança eterna, confiava nelas, certa de que jamais lhe negariam amor e proteção. Mas a verdade era que as entidades celestes que se mostravam a Joana e lhe falavam nada mais seriam que os seus próprios guias espirituais ou os guardiães espirituais da coletividade francesa, como Santa Genoveva, São Luís ou Carlos Magno, que tomariam a aparência daquelas imagens a fim de infundirem respeito e confiança àquele coração heróico, capaz de um feito importante que se refletiria até mesmo além fronteiras da França. Também, nada impediria que as visões de Joana fossem realmente materializações dos espíritos daqueles vultos da igreja de Dom Remy, dado que Santa Catarina e Santa Margarida tivessem com efeito existido. Quanto a São Miguel, citado no Velho Testamento pelos antigos profetas, possui essa credencial para a própria identidade. O acontecimento, aliás, é comum nos fatos espíritas e o caso de Joana não é isolado na história das aparições supranormais, conquanto seja dos mais positivos e belo de quanto temos notícia. Então, é muito comum, né? Um médium, ele ter essas visões e, dependendo do conhecimento, né, do estudo, ele vai atribuir aqueles personagens a algo que lhe seja conhecido, peculiar, próximo. Ou aquelas entidades se apresentam daquela forma, dado que o perispírito ele é plástico, eles podem se apresentar como querem, justamente para uma determinada tarefa, um determinado trabalho, ou como fazem espíritos inferiores para infundir medo, muitas vezes, naqueles médiuns que têm evidência. Assim, nos meus 8 anos de idade, fato análogo passou-se, embora com caráter muito restrito e particular em condições de evidência, é verdade, diversas do ocorrido em Dom Remy, mas fundamentado nos mesmos princípios. Por aquela época, eu residia na cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro,
e frequentava o catecismo da doutrina católica romana na Igreja Matriz de Santana, ao lado da qual morava. A essa época, já meus pais haviam adotado o espiritismo. Meu pai adotara-o ainda antes do meu nascimento, permitindo, não obstante, minha frequência ao catecismo católico, como era comum entre famílias espíritas no passado. Então, era muito comum uma pessoa, ela era espírita, mas antes de ser espírita, ela já tinha sido católica. Então, continuava frequentando a igreja, mas eram espíritas. Mas é uma questão de costume, né? Cidade pequena. Então, por mais uma questão de costume, ela fazia o catecismo. Aquele templo católico, portanto, com seus vitrais sugestivos, seus sinos melodiosos, seu formoso jardim de redor, exercia suave impressão em minhas sensibilidades, e a doce poesia que se desprendia de tudo aquilo infundia verdadeiro encantamento ao meu coração. Eu venerava aquele ambiente e hoje eu compreendo que então me sentia como que tutelada daquela Senhora Santana, que me era tão familiar, e daquela Nossa Senhora da Conceição, que eu tinha a satisfação de coroar, fantasiada de anjo, nas festividades do mês de maio. E imaginava como fazendo parte da minha família, porque diziam delas as nossas babás. Né? Então as babás diziam isso. Né? A Senhora Santana é nossa avó, Nossa Senhora é nossa mãe, portanto temos que respeitá-las e lhes pedir a bênção todos os dias. Mas, sobre todas as imagens existentes naquele templo, a que mais me impressionava e comovia era a do Senhor dos Passos, caído sobre os joelhos com a cruz nos ombros. Eu amava aquela imagem, e profundas sugestões ela infundia em minha alma, e às vezes chorava ao lado dela, porque diziam as babás: foi para nos salvar que ele padeceu e morreu na cruz. Temos que amá-lo muito. Reconfortava-me, porém, beijar a ponta da sua túnica ou um ângulo da cruz, e não raro levava uma ou outra humilde flor para oferecer-lhe, com a qual pretendia testemunhar-lhe o meu sentimento, e grande tristeza me invadiu o coração em tais momentos. Entretanto, a imagem permanecia sobre um andor na capela-mor, e não no altar, visto não existir na ocasião acomodações para ela em nenhum outro local. Em verdade, já por essa época, eu não passava de uma criança infeliz, pois, como vimos, o sofrimento me acompanhava desde o nascimento, e eu sofria não só a saudade anterior, da qual lembrava, como ainda a insatisfação no ambiente familiar que eu estranhava singularmente, como veremos mais adiante. Dentre as muitas angústias que então me afligiam, destacava-se o temor que eu experimentava por um dos meus irmãos, o qual, como só ia acontecer entre as proles numerosas, me surrava frequentemente por qualquer contrariedade durante nossas peraltices, fato que me pungia e aterrorizava muito, e que a minha talvez excessiva sensibilidade exagerava, como se se tratasse de um martirológio por mim sofrido, tornando-me então complexada no próprio lar paterno. Então ela tinha uma sensibilidade muito aguçada, né, a dona Ivone, aquela juntamente com a consciência pesada que ela tinha, então tudo era demais para ela, sensibilizava. Então o irmão batia, né, surrava ela, muito comum ainda antigamente, principalmente nas proles numerosas, eu sei muito bem disso. Minha mãe teve 6 filhos, costureira, e vivendo numa casa pequena, pobre, não tínhamos brinquedo, então a gente não podia nem se esbarrar. Esbarrava era briga. Eu acho que a nossa única diversão era brigar. Então, até grupos, né, nós formávamos. Enfim, a minha mãe realmente, ela pagou, né, os pecados dela conosco, né, com certeza, tadinha da minha mãe. Demos muito, muito trabalho a ela, nesse ponto, né, de bagunça, porque eram crianças. Ela morreu nova, né, morreu com 47 anos, mas graças a Deus, né, estamos todos aí criados e, enfim, todos bem, graças a Deus.
Mas a dona Ivone, né, o fato é que ela já tinha assim, uma certa sensibilidade, então ela não consegue nem dimensionar se realmente o irmão surrava da maneira que ela imaginava, mas ela sentia aquilo, né? Certa noite, inesperadamente, verificou-se o fenômeno de transporte em corpo astral, com a característica de morte aparente. Felizmente para todos os de casa, a ocorrência fora em hora adiantada da noite, como sucede nos dias presentes, e apenas apercebido pela velha ama que dormia conosco e que fora testemunha do primeiro fenômeno no primeiro mês do meu nascimento. Pôs-se ela então a debulhar o seu rosário, temerosa de acordar os de casa, o que não impediu de me supor atacada de um ataque de vermes, e por isso mesmo dando-me vinagre a cheirar. Mas como ao viltre se verificar infrutífero para resolver a situação, preferiu as próprias orações, o que certamente equivaleu a excelente ajuda para a garantia do transe. Somente no dia seguinte, portanto, o fato foi conhecido por todos, por mim inclusive, que me lembrava do acontecimento como se tratasse de um sonho muito lúcido e inteligente. Então, esses desdobramentos da Ivone, ela se recordava como um sonho lúcido, né? Muito lúcido e inteligente. Na realidade, era uma viagem astral, né? Um transporte, como ela diz aqui, em corpo astral. Entremente sobre a ação do fenômeno, vi-me no interior da igreja que eu amava, diante da imagem do Senhor dos Passos, como frequentemente acontecia, agora, porém, permanecendo aquém dos degraus que subiam para a capela-mor. O familiar acima citado torturava-me então com os habituais maus-tratos, espancando-me furiosamente, despedaçando-me as roupas e puxando-me os cabelos. Isso na visão dela, né, no sonho dela. Sentindo-me aterrorizada, como sempre, em dado momento apelei para o socorro do Senhor. Então, como que vi a imagem desprender-se do andor com a cruz nas costas, descer os degraus, estender a mão livre para mim e dizer bondosamente: vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Aceitei a mão que se estendia, apoiei-me nela, subi os degrauzinhos da capela-mor e de nada mais me apercebi, enquanto que a visão não foi jamais esquecida, constituindo antes grande refrigério para o meu coração, até hoje sua lembrança. Então, com certeza, a nossa irmãzinha no plano espiritual, ela teve um encontro com alguma entidade espiritual falando para ela sobre isso, sobre ela usar a fé, usar o evangelho, né, porque seria, né, o grande refrigério para o seu coração, seria a sua sustentação. E ela fez essa analogia, como é comum acontecer conosco. Né? Temos encontros espirituais, não nos lembramos, mas fazemos as nossas analogias com as coisas que conhecemos, com as coisas que cremos. E ela tinha essa devoção à imagem do Senhor dos Passos e ela traduziu, né, aquilo, com certeza, os conselhos que recebeu nessa imagem, quando acordou. Efetivamente, grandes provações e testemunhos, lágrimas ininterruptas, sem me permitirem um único dia de alegria neste mundo, se sobrepuseram no decurso da minha presente existência, que foi uma existência realmente muito sofrida, né? Mas bem cedo eu me fortalecera para os embates, pois naquela mesma idade, 8 anos, li o primeiro livro espírita aos 8 anos, uma vez que já lia correntemente pela citada época. Certamente que não pude assimilá-lo devidamente, mas li-o do princípio ao fim, embora sua literatura clássica me confundisse. Mas o assunto principal de que tratava, a técnica espírita, revelando o fenômeno da morte de uma personagem, calou-me profundamente no coração, e eu o compreendi perfeitamente. Por que ela compreendeu? Porque todos nós já passamos, né, por essa experiência. Então é muito comum você ler um livro espírita, um romance, e você se identificar, né, você ter até uma sensação do déjà vu, né, porque nós já passamos por essa experiência. Esse livro foi o romance Marieta e Estrela,
obtido pela mediunidade Daniel Soares Artazu, em Barcelona, Espanha, pelo ano de 1870. E o capítulo, O Primeiro Dia de um Morto, foi para mim como que o chamado para os assuntos espíritas. Eu não li esse livro, mas eu fiquei até curioso, acho que eu vou procurar ele. O livro, na realidade, ela cita aqui Marieta e Estrela, mas eu fui dar uma olhada, o que tem, né, é Marieta, né, de Daniel Soares Artazu. Ele foi publicado pela FEB. Ele fala que é um romance espírita, que aborda a evolução humana através de vidas sucessivas, com o objetivo de comprovar a reencarnação e a imortalidade da alma. A narrativa é dividida em duas partes. A primeira parte aborda os fatos principais da vida de duas personagens, Marieta e Estrela, servindo de fundamento para reflexões espíritas na segunda parte. E assim foi que a doutrina do Senhor, a esperança na sua justiça, a fé e a paciência que sempre me impeliram para o Espiritismo, a par do cultivo dos dons mediúnicos que espontaneamente se me impuseram desde a minha infância, me tornaram bastante forte para dominar e superar até agora as dificuldades que comigo vieram para a reencarnação expiatória, como resultado inapelável de um passado espiritual desarmonizado com o bem. Então, por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Porque ele traz essa certeza, né? Ele acende em nós essa certeza, ele rememora para nós, né, vidas que passamos, erros que cometemos, e aí muito mais fortalecidos, né, para a jornada. Eu fico pensando, né, o que seria de mim, né, sem um conhecimento do Espiritismo. Claro que a minha jornada não pode se comparar, né? Tive alguns percalços na vida, mas nada se comparar aí com a dona Ivone, né, que teve realmente uma vida de sofrimentos. Mas todos nós temos, né, os nossos compromissos aí com as leis divinas, né, e sempre nos momentos de impaciência, de tristeza, o Espiritismo sempre ele funciona para mim como um farol, né, a sempre fortalecer e a sempre renovar em nós a nossa fé e a nossa esperança. É isso, meus irmãos, o capítulo de hoje. Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem com Deus.